pessoal, aqui é a Ikane. E essa voz não foi eu, apesar de parecer, mas é exatamente assim que a minha voz tá. E ainda assim eu não podia deixar de trazer para vocês esse conteúdo, que são as notas do patch 7.3 em áudio, as notas oficiais. Então eu já peço perdão por como a minha voz está, mas realmente era importante trazer essa informação para vocês. Vamos lá? Olá, aqui é a Ikane, e essa é uma versão em áudio das notas oficiais do patch 7.3 de World of Warcraft, que chega aos servidores live no dia 29 de agosto de 2017. Novos recursos, Argos. Após os acontecimentos recentes nas Ilhas Partidas, criou-se uma ligação entre Azeroth e Argos, mundo natal de Kil'jaeden, o que deixou a Legião Ardente mais perto do que nunca de destruir Azeroth. A fim de detê-los de uma vez por todas, Illidan e Velen vão transferir a guerra para a superfície de Argos, onde esperam unir-se a Aléria, Turalyon e o Exército da Luz, e lançar uma ofensiva com força total contra o principal quartel-general da Legião. Embarque na Vindicar, uma nave que servirá de base móvel de operações em Argos e será um de seus únicos portos seguros no planeta. À medida que você explora Argos, você conhecerá novas regiões ao redor do planeta, vivenciando a conclusão épica do arco narrativo da Legião e desbloqueando missões mundiais e mais conteúdo ao longo do caminho. Pontos de invasão. Azeroth não é o único mundo ligado a este lugar hostil. Enquanto estiver em Argos, você poderá atravessar os portais usados pela própria Legião Ardente para ir a outros mundos. Ao chegar do outro lado, cumpra missões ou derrote um chefe para ganhar recompensas épicas. Masmorra Nova, sede do Triunvirato. Coração da antiga civilização Eredar, de onde Velen, Arquimonde e Kil'jaeden governavam o seu povo, este templo está em ruínas. Volte com Velen para recuperar uma relíquia de poder e confrontar as trevas que dominaram este lugar sagrado em uma masmorra nova para 5 jogadores, entre as ruínas argusianas de Macquarie, que conta com 4 chefes. Zural, o Elevado. Zural representa o primeiro êxito da Guarda Sombria em infundir energia caótica em um degradado, sem que sua mente sucumbisse à loucura. Bom de briga na vida passada, ele aproveita a força das trevas para potencializar seus ataques e dizimar seus adversários. Saprish. O estrategista Saprish comanda as forças da Guarda Sombria com precisão calculada. Além de comandante e estrategista habilidoso, ele adora uma luta corpo a corpo. Tira vantagem das fraquezas do inimigo, deixando o adversário vulnerável à mercê de suas mascotes vorazes. Vice-Rei Nezar. Como outros de sua estirpe, o Vice-Rei Nezar é obcecado pela ideia de colocar o poder do caos a serviço de suas ambições. Atraído para a sede do Triunvirato pela imensa escuridão que emanava de suas profundezas, ele fará de tudo para dominá-la. Considerando os experimentos do Vice-Rei com naves infundidas no poder da sombra, o estrago que ele pode causar em Argos é imenso. Lura. Quando Velen e seus seguidores fugiram de Argos a bordo da Genedar, a Naru Lura ficou para trás a fim de ganhar tempo para os Draenei escaparem. Kil'jaeden, enfurecido pela traição, mandou prenderem a Naru ferida na sede do Triunvirato. Durante os longos milênios que se passaram, Lura decaiu da luz para o caos. Sua canção elegante de coragem e esperança tornou-se uma elegia do desespero que atraía aqueles em busca de poder. Recursos atualizados. Missões mundiais de Argos. À medida que cobrir as áreas a serem exploradas em Argos, você desbloqueará missões mundiais e emissários novos que precisam muito de sua ajuda. Personalização de artefatos. Domine o poder de Argos para ativar o Crisol Eterluz a bordo da Vindicar e aprimorar suas relíquias de artefato. O Crisol serve para fortalecer e personalizar as relíquias, aumentando seu poder e dando ao jogador uma série de poderes adicionais para escolher, inclusive uma segunda especialização de artefato. Animações de combate. Animações, efeitos e sons novos e atualizados estão a caminho para todas as 3 especializações de Mago e Sacerdote, além dos Xamãs Elementais e de Restauração. Druidas Restauração também ganharam animações atualizadas. Salões de classe, campeões e missões. O Salão de Classe e seus campeões desempenharão um papel fundamental na defesa de Azeroth, e eles terão que se empenhar para vencer os novos desafios de Argos.
você encontrará dezenas de missões novas, além de novos tipos de tropas e um aumento para 950 no nível de item dos campeões. Masmorras. O saque nas masmorras normais, heróicas e míticas passa a ficar 20 níveis de item acima. O normal, nível de item 845, heróico, nível de item 865 e mítico, nível de item 885. As recompensas de Pedra-Chave Mítica atingirão no máximo o nível de item 915 na masmorra e 935 no baú semanal, sendo o limite de ambos a Pedra-Chave Mítica 10. O limite subirá para a Pedra-Chave Mítica 15 numa data futura. A dificuldade das masmorras heróicas e míticas aumentou proporcionalmente às melhorias nas recompensas. A dificuldade normal permanece inalterada. Batalhas de mascotes. Desbrave os raids do Cataclismo para encontrar novas mascotes de batalha da aguardadíssima conquista para a raid de coleira na mão 5, Cataclismo de Fofura. Você vai tirar onda com as mascotes elementais que vai encontrar ao revisitar o Descenso do Asa Negra, o Bastião do Crepúsculo, o Trono dos Quatro Ventos, as Terras do Fogo e a Alma Dragônica. Batedores avançados avistaram 18 mascotes de chefes lendárias espalhadas por Argos, e essas monstruosidades em miniatura têm habilidades especiais de outro mundo, nunca antes vistas em Azeroth, tais como o ligeiramente aterrorizante Apocalipse Maior. Além disso, acredita-se que haja dezenas de criaturas selvagens capturáveis em Argos, assim como uma série de mascotes que se obtém nos itens das recompensas e por meio da nova conquista Lutador Legítimo. As profissões no Novo Mundo. O desenvolvimento profissional está de cara nova em Argos, com nodos novos nos ramos de herborismo e mineração, novos tipos de matéria-prima no esfolamento e na alfaiataria, e um novo reagente vinculado, a Sarguerita Primeva. Fique atento aos itens novos que os artesãos podem fabricar, além de um encantamento de ombro novo que fornece matéria-prima nativa de Argos. Por falar nisso, 6 PNJs renomados despontaram no mundo da pesca. Todos os dias, visite a Cule Chifre do Rio, Corbin, Ilícia das Águas, Diabrios, a Guardiã Rainai ou Chalete para ganhar reputação, explorar as novas recompensas que eles têm a oferecer e, por fim, obter a conquista Amigo de Pescador das Ilhas, que desbloqueia uma opção de aparência para a vara de pescar de artefato Pescador Telúmino. Mudanças. Conquistas. Vestir a camisa, 10 tabardos, 25 tabardos e 30 tabardos passaram a exigir a obtenção de determinado número de tabardos únicos. O jogador não terá mais que se equipar com os tabardos. Conhecimento de artefato. As ordens passaram a trabalhar juntas na produção de conhecimento de artefato, que aumentará toda semana para todos no mesmo ritmo, sem precisar enviar ordens de serviço. Classes. O atributo Evasiva teve a eficácia reduzida em 27% em todos os níveis. Cavaleiro da Morte, Gélido. A sinergia entre a arma Rúnica Faminta e o Sopro de Sindragosa dominou a especialização, deixando pouco espaço para variar. Vamos ajustar essa combinação e aumentar o dano de modo geral para compensar. Isso deve resultar em talentos mais disputados. Reajustamos os 3 talentos de nível 100 de modo que ficassem mais equilibrados e naturais dentro do jogo. Continuará sendo uma habilidade complicada que exige planejamento, mas sem exceder drasticamente os recursos. Todo o dano foi aumentado em 14%, a arma Rúnica Faminta passou para a linha do nível 100, trocando de lugar com o avanço glacial, que agora fica na linha do nível 58. Dano do Sopro de Sindragosa foi aumentado em 10%. A arma Rúnica Faminta teve a duração reduzida para 12 segundos, eram 15, e passou a conceder 20% de aceleração. Duração de Obliteração aumentada para 10 segundos, eram 8 segundos. Obliteração passa a fazer com que Impacto Uivante conceda Máquina Assassina, além de Golpe Gélido. Juntas, essas alterações reduzem a tendência da especialização de ficar apinhada de recursos em várias das suas combinações de talento e lendário. Recarga de Berrante do Inverno aumentada para 45 segundos, eram 30 segundos. Chance de Eficiência Assassina reduzida para 50%, eram 65%. Vontade Renovada de Coultiros gera uma runa, eram 2, e faz com que Obliterar cause 10% de dano extra. Os seguintes talentos mudaram de lugar na árvore de talentos a fim de ampliar e balancear as opções.
Para isso, foram feitas uma série de alterações. Atenuação rúnica passou para o nível 56, eficiência assassina para o 57 e pulso gélido para o 90. Efeito de nevoeiro congelante foi reduzido para 20%, eram 30%. Dano de pulso gélido foi reduzido em 39%. Bônus de garras gélidas foi aumentado para 15%, era 10%. Bônus de golpes estilhaçantes foi aumentado para 60%, era 40%. A linha de talentos do nível 75 vai fazer uma diferença maior nas situações prejudicadas pela relativa falta de mobilidade da especialização. Blindagem volátil passa a fazer com que Carapaça Antimagia gere 100% de poder rúnico adicional, antes removia a geração do poder rúnico, e deixa de causar dano. Andarilho Branco foi substituído por um talento novo, Ataque Inexorável. A cada 1 segundo em combate, sem nenhum inimigo num raio de 8 metros, você ganha uma aplicação de Ataque Inexorável. Cada aplicação faz com que seu próximo ataque automático cause dano de gelo adicional. Druida. Todas as especializações. Embaraço e Massa passa a ter área de efeito de 15 metros em volta do alvo. Recarga da Mutação Profana foi reduzida para 6 segundos, eram 10. Renascimento passa a ser lançável em todas as formas. Druida Feral. As atualizações da especialização focaram em resolver 2 problemas. Reduzir a dominância de talentos complexos como Rugido Selvagem, Feridas Feias e Garra-Sangue, e reduzir a diferença de dano entre aprender a jogar com a especialização e jogar perfeitamente. Ela sempre foi uma especialização difícil e nós não temos a intenção de mudar isso, mas as atualizações vão deixá-la mais simpática e menos frustrante para quem ainda está aprendendo as nuances. Todo o dano foi aumentado em 33%. Garra-Sangue teve o bônus de dano reduzido para 20%, era 50%, e passou a se manifestar também como efeito secundário de Raízes Enredantes. A recarga de orientação de Eluna foi reduzida para 30 segundos, eram 45 segundos. Pontos de combo concedidos reduzidos para 5 mais 5 ao longo de 5 segundos, eram 5 mais 8 ao longo de 8 segundos. Corrigimos um erro relativo à Encarnação, Rei da Selva, em que o custo adicional opcional de 25 pontos de energia de Mordida Feroz não estava sendo reduzido em 50% como era a intenção. Encarnação, Rei da Selva, só permitirá o uso de espreitar em combate ao longo de sua duração, e reduzirá o custo de todas as habilidades na forma de felino em 50% enquanto estiver ativo, era 60%. Feridas Feias fará com que as habilidades Rasgar, Estraçalhar e Surra causem um dano normal, mas em tempo 20% menor, era 33%. Bônus de dano de Momento de Clareza nas habilidades afetadas foi aumentado para 20%, era 15%, além de passar a afetar Talho Brutal. Velocidade Predatória não mais afetará nem será consumida por Renascimento. O bônus de dano de Dente de Sabre à Mordida Feroz foi aumentado para 20%, era 15%. Duração de Rugido Selvagem foi aumentada em 50% em todos os níveis de ponto de combo, e o bônus de dano reduzido para 15%, era 25%. Rasgar a Carne, especialização de artefato, agora aumenta o dano causado por estraçalhar em 6%, era 7% por grau. Os seguintes talentos mudaram de lugar na árvore de talentos a fim de ampliar e balancear as opções. Orientação de Eluna passou para a linha do nível 100, trocando de lugar com Talho Brutal, que agora fica na linha do nível 90. Feridas Feias passou para a linha do nível 75, trocando de lugar com Rugido Selvagem, que agora fica na linha do nível 90. O ritmo e o andamento das situações com área de efeito vão ficar mais condizentes com o resto das habilidades de especialização. O custo de energia de Patada foi reduzido para 40, era 45. O custo de energia de Surra foi reduzido para 45, era 50. O custo de energia de Surra foi reduzido para 45, era 50. Surra passa a gerar 1 ponto de combo se acertar o alvo. Rugido Selvagem costuma ficar ativo o tempo todo, então a descrição causa dano aumentado por toda a sua duração não acrescentava nada em termos de jogabilidade, só complicava mais. Por outro,
A jogabilidade de Fúria do Tigre e de Garra-Sangue ainda é interessante por suas limitações. Rugido Selvagem agora aumenta o dano dos efeitos de dano periódico de Feral dinamicamente, baseado em se o Rugido Selvagem está ativo ou inativo na hora que o dano foi causado. Antes, as habilidades de dano periódico de Feral causavam uma quantidade definida de dano em sua duração total, dependendo do estado de atividade do Rugido Selvagem na hora em que elas tinham sido lançadas. A funcionalidade de Fúria do Tigre e Garra-Sangue continua igual. Caçador. A família dos porco-espinhos foi renomeada como Família dos Roedores. Monge, Andarilho do Vento. Dano de vento impetuoso de Jade foi aumentado em 22%. Quase todas as fontes de dano estavam ligadas à versatilidade, e não era para as habilidades abaixo ficarem de fora. Versatilidade passou a aumentar o dano de toque da morte, e versatilidade passou a aumentar o dano de toque do karma. Paladino. O vendedor de montarias de classe dos paladinos passou a oferecer um glifo que permite transformar o corcel divino na montaria de classe. Bênção do Sacrifício vai prevenir com maior eficiência que o paladino lançador fique com menos de 20% de vida. Nota dos desenvolvedores. Fizemos isso para eliminar um problema da Bênção do Sacrifício, que deixava a vida do jogador abaixo da percentagem mencionada, chegando até a matar. Agora, a habilidade vai funcionar conforme o esperado. Paladino Retribuição. Especializações e lendários que dão o bônus cruzada continuarão muito interessantes, mas não tão à frente do resto quanto antes. Todo o dano de habilidades aumentou em 6%. Corrente de Trarim passou a acumular aplicações junto com cruzada, conforme o esperado. Bônus de especialização de Ira da Crematória foi reduzido para 2 segundos por grau, antes eram 2,5 segundos por grau. Efeito de maestria no dano de julgamento foi aumentado em 46%, e efeito de maestria na penalidade de força do julgamento aumentado em 17%. Dano de pena da morte aumentado em 17%. Bônus de especialização de espada íntegra reduzido para 4% por grau, eram 5% por grau. Determinação inabalável não será mais acionada sob o efeito de bomba de sonolência. Paladino Proteção. Encurtamos a diferença de DPS e resistência entre o Arranjo Serafim e os demais. Os outros causarão mais dano, e o Serafim não sacrificará tanta defesa quanto antes. A recarga de Serafim aumentou para 45 segundos, eram 30 segundos. O dano foi aumentado em 8% nas seguintes habilidades: Escudo do Vingador, Julgamento, Martelo do Íntegro, Martelo Abençoado, Consagração, Escudo do Íntegro e Olho de Tyr. Baluarte do Punho de Prata agora concede 35% de armadura, eram 20%. Xamã Elemental. O dano de terremoto foi aumentado em 19%. A sobrecarga estática foi repensada. Após usar Guardião da Tempestade, sua próxima cadeia de raios fará com que a sobrecarga elemental afete todos os alvos. A especialização continua com grande capacidade de área de efeito, mas queremos deixar o seu dano direto um pouco mais interessante. Todas as habilidades de dano foram aumentadas em 6%, exceto cadeia de raios. O dano de choque terreno foi aumentado em 7%. O dano de choque gélido foi aumentado em 13%. Esse conjunto de alterações dá à especialização mais chance de se beneficiar do atributo da maestria antes de chegar ao limite de 100% do efeito secundário. O dano do impacto elemental foi aumentado em 7%. O impacto elemental passa a conceder 2.000 pontos de atributo no nível 110, eram 2.400. Sobrecarga elemental passa a causar 85% de dano básico, era 75%, e sua frequência de efeito secundário foi reduzida em 17%. Maestria totêmica. Bônus de Totem da Tempestade foi reduzido para 5%, eram 10%. Bruxo. A Pedra de Vida passou a curar 25% da vida do usuário em todos os níveis. Nota dos desenvolvedores. A Pedra de Vida vai ser mais útil no final do jogo, com a vida mais alta. Guerreiro Fúria. Bônus de dano de Implacável foi reduzido para 3% por aplicação. Era 5% por aplicação. O dano de Executar foi aumentado em 20%. Salões de classe. O bônus de pesquisa de nível 3 nos salões de classe passa a custar 1.000 recursos de ordem. Eram 2.000. O bônus de pesquisa do nível 4 dos salões de classe passa a custar 2.500 recursos de ordem.
eram 4.000. O bônus de pesquisa do nível 5 dos salões de classe passa a custar 5.000 recursos da ordem, eram 8.000. Todas as durações de pesquisa para alterar bônus foram reduzidas em 1 dia, eram 3 dias. O custo para alterar o bônus de nível 7 de pesquisa nos salões de classe foi aumentado para 5.000 recursos da ordem, eram 2.000. Companion App. Inserimos suporte para missões mundiais e normais em Argos. Masmorras. Os jogadores não poderão mais trocar de equipamento nas masmorras de pedra-chave mítica enquanto estiverem sob o efeito de dano ao longo do tempo, irruptivo ou atroz. Mudanças em itens. Poder de ataque foi removido de todos os equipamentos do jogador e substituído por força ou agilidade, exceto nos casos em que esses atributos não se adequam, como nas armas de fogo. Vários itens temáticos comemorativos passaram a ter sua recarga reduzida na data a que estão associados. Muitos itens do conjunto do legado de classe que não tinham preço de venda passarão a ter. Contribuir com alguma construção na costa partida não vai mais resultar em recompensa da queda da legião, e o valor do poder do artefato no item de poder do artefato concedido foi reduzido. Itens de poder de artefato não terão mais preço de venda, pois sempre serão usáveis. Artefatos. Aparências escondidas. Você não terá mais que usar a aparência do artefato escondida da sua especialização atual para progredir no desbloqueio das 3 variações de cor. Você progredirá no desbloqueio das 3 variações de cor dos conjuntos de aparências escondidas em qualquer especialização e com qualquer aparência de artefato. Aparências de desafio. Você não terá mais que usar a aparência do artefato de desafio da sua especialização atual para progredir no desbloqueio das 3 variações de cor. Você progredirá no desbloqueio delas em qualquer especialização e com qualquer aparência de artefato. O requisito de aparência vencer todas as masmorras de Legion mudou para completar 10 masmorras diferentes em Legion e passou a incluir a sede do Triunvirato. Itens de druida feral. O bônus de conjunto de 2 peças do Induto do Guardião Astral foi repensado e agora faz com que Surra cause 15% a mais de dano. Antes fazia com que gerasse 1 ponto de combo se atingisse o alvo. O bônus de conjunto de 4 peças do Induto do Guardião Astral passa a fazer com que Despedaçar e Patada causem 8% a mais de dano para cada efeito de sangramento no seu alvo, eram 15%. Xamã Elemental. O bônus de conjunto de 2 peças dos paramentos do Rompe-Céus passaram a reduzir a recarga de Elemental da Tempestade em 2 segundos, era 1,5 segundos. Jogador contra jogador. O requisito de ranqueamento do Manto do Gladiador Bravio aumentou para 2.300. Itens de poder de artefato adicionais serão concedidos aos jogadores que vencerem as partidas da arena de acordo com o rank do jogador, a partir do 1.800. Ilusão do Encantador, Tirania Gloriosa, será vendida pelos comerciantes Gladiador Orgulhoso para os personagens que tiverem obtido Duelista Série 14 ou Duelista Série 15. Ilusão do Encantador, Vitória Primeva, será vendida pelos comerciantes Gladiador Pugnaz para os personagens que tiverem obtido Duelista Série 1 de Warlords, Duelista Série 2 de Warlords ou Duelista Série 3 de Warlords. Todas as classes. Mascotes no jogador contra jogador passaram a ficar imunes a efeitos de provocar por 20 segundos após serem provocadas. Xamã Restauração. O totem evocado por totem de aterramento não receberá mais dano dos feitiços redirecionados a ele. Missões. A Costa Partida agora oferece uma missão do emissário. Interface do usuário. Inserimos o botão Evocar mascote de batalha favorita aleatória no diário de mascotes. Missões lendárias passaram a ser indicadas por marcadores laranja no mapa mundi. O mapa das masmorras e raids de Legion passaram a ter ícones clicáveis que levam a submapas, facilitando a navegação entre os andares. O desbloqueio de masmorras e mascotes passa a ter um brinde único. O painel do provador está maior. A loja ganhou uma interface de finalização de compra nova. Você vai poder virar à esquerda e à direita por meio de um novo recurso de acessibilidade no painel de movimento.
E essas foram as notas completas oficiais do patch 7.3, que chegou a World of Warcraft no dia 29 de agosto de 2017. Se vocês gostaram desse formato das notas de patch em áudio, deixa nos comentários que eu farei questão de trazer os próximos assim também. Espero que não com a voz tão rouca. Convido vocês a assistir os vídeos de resumo do patch 7.3, explicando melhor as novas funcionalidades e falando sobre a história que nos trouxe a Argus, e espero vocês na luta contra a Legião Ardente em Argus nesse patch. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!